Deus continue abençoando a cada irmão nessa noite, amém? Amém. Gostaria de ler um salmo, Salmo 113. Isso. Amém. Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo, dar um lar à estéril, e dela faz um feliz mães de filhos. Aleluia. Amém. Inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade na sua casa, Pai. É uma oportunidade, Senhor, de alegria estarmos reunidos em sua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, nos agraciar com a sua presença. Senhor, vai de encontro aos irmãos que não puderem vir nessa noite. Que o Senhor possa fazer morada, Senhor, na casa deles. Que o Senhor possa, Senhor, buscá-los. Que o Senhor possa fazer companhia, Senhor, para eles nesse momento. Que o Senhor possa agraciá-los, Pai, com a sua presença. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que o Senhor possa me usar. Que o Senhor possa usar o pregador na noite, Pai. Que o Senhor possa fazer morada nesse lugar, Senhor. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Os irmãos que estão no horário, não há Deus maior, número 430. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu. Para o seu
criou o céu, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia. Deus é maravilhoso, glórias a Deus. Vamos louvar aqui. Sossegai. 247. Amém. Glória. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu andar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu andar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar.
assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai. Aleluia. Vamos tirar nossas ofertas? Está aberta a oportunidade. Se algum irmão desejar louvar, amém? Vai preparando o seu motor. Senhor, bendito Deus, Pai, a Ti te rendo graças porque Tu és bom, Senhor. Abençoa essa oferta, Pai. Abençoa a cada ofertante, ó Pai. Que o Senhor possa transbordar na vida financeira de cada um, Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, o pregador dessa noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, os hinos que estão sendo entoados, Pai. Abençoa cada irmão, Senhor. Vai e encontra aquele que está enfermo, Pai, daquele que está angustiado, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, livrar de todo o mal, Senhor, a cada um, Pai. Que o Senhor possa derramar o Teu Espírito, Pai, sobre nós, Senhor. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Vamos louvar o 396. Eu quero mais de Ti. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de Ti eu quero ter. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Quero
Estamos, Senhor, gratos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um dia, Senhor, para glorificar o Teu nome pelas coisas que o Senhor tem feito por nós, pelas coisas que o Senhor fará, Senhor, pois eu creio, Senhor, que a nossa fé, Pai, nessa noite pode alcançar coisas impossíveis, Pai. A fé, Senhor, é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, Senhor. E o Senhor confirma a Tua palavra no nosso coração nessa hora, Pai, nos dizendo que tudo que nós pedirmos nessa noite, nós receberemos, meu Deus. E nós já Te louvamos e agradecemos desde agora, Senhor, por tantas bênçãos. Meu Deus, obrigado por esse povo reunido, firme na Tua palavra, por Satanás não ter os arrebatado das Tuas mãos, Pai, mas eles estarem aqui, Senhor, desejosos de receber o alimento, meu Deus. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, Pai, faz-nos uma igreja limpa, Senhor, um lugar puro onde o Teu Espírito possa se manifestar, Pai, de todas as formas, e que a Tua palavra encontre repouso nos corações, Pai, enquanto nós pregamos, Senhor. Eu me coloco à Tua disposição, Senhor, e que os ouvidos, Pai, sejam ungidos, Pai, os lábios sejam ungidos, Pai, que tudo aqui seja perfeita força, Senhor, por perfeita debilidade, Senhor. Que o Senhor acrescente em nós o que nós não temos, Pai, para oferecer um louvor agradável diante do Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos rendemos a Ti, Senhor. Toma controle da reunião, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Vocês estão felizes? Amém. O povo de Deus é um povo feliz. Nunca está triste. Isso é uma pergunta meio clichê, né? O pregador sempre faz, mas vocês nunca estão tristes, né? Esse corpo, essa carne pode estar um pouco cansado às vezes, né? Pode estar um pouco desanimado, mas a nossa alma descansa. Em lugares celestiais, repousando o tempo todo, com gozo e alegria. Não sei se você está passando por um problema e você está se sentindo em dificuldade, você começa a ficar meio cabisbaixo. Quando você menos percebe, você está cantando um hino. Tem algo movendo de dentro para fora para não deixar você parado. Que a água parada dá dengue, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos queridos. Vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos abrir Lucas 17, meus irmãos, no versículo 28. Eu não sabia se eu ia pregar hoje ou não, aí eu tirei a dúvida com o irmão Elias um pouco em cima da hora, né? E orei muito assim ao Senhor sobre o que eu ia falar para os irmãos, né? Sobre o que eu ia pregar. Então Deus colocou no meu coração essa mensagem, né? Quero falar sobre as duas manifestações do Filho do Homem e creio que Deus vai nos abençoar essa noite, vai nos ajudar. Amém? Glória ao Senhor. Lucas 17, versículo 28. Versículo 28 de Lucas 17. Glória a Deus. Está escrito assim: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Então Jesus Cristo estava ensinando sobre a sua segunda vinda, sobre quando o Filho do Homem viria, se manifestaria. Então primeiro ele fala dos dias de Noé, eles casavam, se davam-se casamento, e depois ele usa Ló como exemplo. E ele diz assim: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Então capitalismo, o mundo se desenvolvendo, prédios para todo lado, tudo que nós estamos vendo hoje. Porque diz a Escritura, tudo que é já foi. Então tudo que você vê na face da terra, por mais bizarro que pareça, em algum momento da história já aconteceu. Porque o mundo natural é movido por espíritos. Então, sem querer, nós fazemos a vontade do reino espiritual, seja da parte de Deus ou seja da parte do diabo. Todo homem sobre a face da terra está sob influência de espíritos. E esses espíritos, eles não morrem por enquanto. Então, se uma pessoa morre endemoniada, você pode pegar um assassino, ele entrou na sua propriedade, você vai lá, em legítima defesa, você acerta ele e acaba matando ele. Aquele espírito não vai morrer, aquele corpo sim, mas aquele espírito continua. Ele vai pegar outra pessoa e vai continuar as mesmas más obras, amém? Então veja, então tudo isso eles faziam nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, tudo isso.
Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos cientes que o Senhor é o único que pode revelar o conteúdo dentro do livro, Senhor. Se o Senhor não abrir a palavra para nós, ela é um livro fechado, Pai. Mas quando, Senhor, o Senhor abre para nós, então a mensagem não é segredo, Senhor. Tudo fica claro, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, tira-nos de cena, Senhor. E tira o perfeito louvor de nós como de crianças, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar. Jesus disse: das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E ele disse que para entrar no reino dos céus nós tínhamos que ser como meninos, né? E eu sempre falo, uma criança, se ela for bem educada, você não precisa ficar toda hora brigando com ela. Você fala alguma coisa, ela, sim senhor, mamãe, sim senhora, porque ela foi bem educada. E ela enxerga você como um líder, ela enxerga você como um guia. Jesus Cristo quer que nós o vejamos dessa forma. Simplesmente tão simples como uma criança, de estar rendido à sua palavra. E cada palavra que nós encontrarmos aqui no livro, sim senhor, em submissão, obedecendo o nosso papai e com alegria. Uma criança, se você pedir para ela jogar o lixo, para ela vai ser uma brincadeira. Vai lá jogar o lixo, papai, ela vai, papai manda jogar o lixo. Se você falar qualquer coisa para a criança, ela vai acreditar. Se você falar, filho, o céu era vermelho, na época que eu era criança, já amanhecia o céu vermelho, quando ele dormia o céu estava vermelho, passava o dia o céu vermelho, ela vai acreditar, porque ela é uma criança. Ela é um livro em branco, onde você pode escrever qualquer coisa que você queira. Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos da mesma forma, que nós sejamos como livros em branco. Apesar que, por predestinação, nós somos toda a palavra, mas nós temos que receber toda a palavra nesse dia para que ela se encaixe com a nossa predestinação. Então Deus tem enviado isso para nós, que é a mensagem. Então veja, eu gostaria de pregar, irmão, sobre essas duas manifestações do Filho do Homem. É um tema que para mim é muito importante, que explica exatamente as etapas que a mensagem passou e a etapa que nós estamos vivendo agora. Porque como nós temos pregado, a mensagem está numa segunda cavalgada. A mensagem está numa segunda parte do ministério profético dessa hora. Então, é de suma importância que nós entendamos isso. Quando Jesus Cristo vai pregar sobre a sua segunda vinda, vocês vão observar que ele não usa a noiva como exemplo. Ele usa as virgens nécias. Porque Ló e Noé são tipos das virgens nécias. Agora, quando a gente fala de tipos, irmãos, às vezes pode até ficar um pouco confuso para a igreja, né? Mas quando nós falamos de tipos, o profeta diz há tipos perfeitos e tipos imperfeitos. Ok? Então, o tipo imperfeito é onde você consegue encaixar um tipo, mas não necessariamente aquele tipo está revelando todo o quadro do que é. Agora, um tipo perfeito, ele revela todo o quadro. Então, veja, quando, nos dias de Noé, nós tínhamos uma pessoa chamada Enoque. Enoque é o tipo perfeito da noiva, porque Enoque, antes que caísse uma gota de água sobre a face da terra, ele foi levado no rapto, ele foi levado no arrebatamento. Já Noé foi tirado no meio da tribulação, porque ele foi tirado quando as águas já estavam caindo, quando Deus já estava golpeando a terra com a sua ira. Então, ele é o tipo perfeito das virgens nécias, é um tipo perfeito também, o profeta fala, dos 144 mil judeus, mas às vezes também vocês vão ver o profeta e alguns pregadores também colocando como tipo da noiva, porque você consegue encaixar esse tipo. Mas o tipo perfeito da noiva é Enoque, que é tirado antes da tribulação. Amém? Amém. Nos dias de Ló, a mesma coisa. Nos dias de Ló, Ló não é um tipo da noiva. Ló é um tipo das virgens nécias. Porque a noiva é Abraão. A noiva está representada em Abraão, em Gênesis 16, 17, 18 ali. Ele recebendo a visita de Elohim, a palavra encarnada, e a palavra discernir os pensamentos que estavam no coração de Sara, aquilo representava a noiva. Ele fala, o profeta diz na mensagem almas que estão em prisão agora, ele diz assim, a noiva ela esteve o tempo
todo fora de Sodoma. Aleluia. Agora, Ló morava em Sodoma. Ló tinha suas tendas ali cravadas em Sodoma. Ló representa o sistema denominacional, representa a igreja enganada pelo mundo. Por mais que fosse um homem justo, por mais que fosse um homem santo, porque a Bíblia diz que a alma de Ló se afligia todos os dias pelos pecados que ele via sendo cometido ali em Sodoma. Mas ainda assim ele havia fixado a sua habitação ali, por livre escolha. Porque quando ele teve problema com Abraão, então Abraão falou para ele: você vai para o lado que você quiser, o lado que você for, eu vou no lado contrário. E ele escolheu as campinas verdejantes de Sodoma, que representam o mundo hoje, porque aquilo era muito agradável aos olhos. Campinas verdejantes, talvez uma terra mais fértil. E Abraão segue peregrinando em tendas. Coloca sua tenda num lugar, depois estabelece outro, porque ele não tinha que morada permanente, ele buscava uma cidade cujo artífice e construtor era Deus, como nós pregamos aqui nos últimos cultos. Então Abraão, pela fé, ele não estava com a sua mente, com o seu coração olhando para as coisas da terra, ele estava olhando para as coisas celestiais, para as coisas eternas. Então é por isso que o eleito, ele sempre esteve fora de Sodoma. Ok? Então veja, eu quero fazer uma base aqui, e eu vou ler algo aqui e depois eu vou explicar para os irmãos. É na mensagem Almas que estão em prisão agora, 347. O profeta diz assim, mas lembre-se, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca. Agora ele está usando Noé, lembra que eu falei? Agora ele está usando Noé para tipificar a noiva. Presta atenção. Agora ele está encaixando o tipo de Noé na noiva, tá? Porque Noé estava dentro da arca enquanto o juiz ia golpear a terra. A noiva está selada por dentro com Cristo. O último membro tem se redimido. Essa mensagem aqui de 1963. O profeta diz: o último membro tem sido redimido. O sexto selo tem se produzido. O sétimo selo, o traje, volta à terra. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele e se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido isso a terceira puxada. Então, vocês vão ver algumas mensagens, eu creio que uma delas é fé, eu acredito que é 1958, outra mensagem é os chamados para fora, onde o irmão Branham, em 57, 58, ele dizia assim: o Filho do Homem já está se manifestando há muitos anos. Porque quando o Filho do Homem se manifestou? Nós sempre falamos, o Filho do Homem se manifestou para abrir a palavra em 63. Isso é uma verdade. Quando Jesus Cristo desceu nessa nuvem em 63, aquilo era a manifestação do Filho do Homem, estava cumprindo exatamente Lucas 17:30, que é a escritura que nós lemos, acabamos de ler agora. Por isso que ele disse: seria como nos dias de Ló. Ele desceu, mas antes disso, ele já estava se manifestando. E é isso que o irmão Branham está falando nessas mensagens. Porque veja, o irmão Branham, irmãos, os irmãos sabem que a primeira puxada do irmão Branham foi o ministério de cura divina, onde ele colocava a mão sobre a mão dos enfermos e a mão dele mudava de cor, ele sentia algumas vibrações e Deus ali revelava para ele qual era a doença que estava na pessoa, simplesmente pegando na mão. Aquilo era a primeira puxada do ministério do irmão Branham. Mas a seguir aquilo veio a segunda puxada, ou a segunda etapa do ministério dele, que é quando o Filho do Homem começou a se manifestar. Porque ali Deus estava provando que não era apenas um profeta, era Deus na forma de um profeta. Porque um profeta, ele poderia profetizar, ele poderia realizar sinais, poderia curar os enfermos, poderia fazer maravilhas, mas um profeta não poderia saber o segredo do coração. Ninguém pode saber o segredo do coração. Nem Satanás sabe o que você pensa. Só tem um que sabe o que está no seu coração, que é Deus, a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra, Jesus Cristo, estava se manifestando na forma de um profeta. Então, quando o irmão Branham começa a operar essa segunda etapa, ele disse: eu dei 7 voltas no mundo.
pregando o Evangelho. Não foi uma volta, foram 7 voltas no mundo pregando a mensagem. E após dar essas 7 voltas, vocês vão ver que há um tipo disso em Abraão. Como eu disse aquela vez, Abraão e Brana é um paralelo. Brana está representado em Abraão. Abraão, no final, H-A-M, significa pai de nações. Ele teve que ter seu nome mudado, teve que ter o H colocado no seu nome. Aquele H era parte do nome de Deus. O profeta diz: Deus deu parte do seu nome para Abraão para selar um pacto, para selar a promessa. Então Abraão, que era Abrão, se tornou Abraão. Em inglês é Abraham, com um H. Então Deus adiciona aquele H. Então Abraão passa a ter então 7 letras no seu nome e se torna um pai de nações. Então ele recebe a promessa de muitos filhos, que a partir da semente dele então viriam outros filhos. E aqui estamos nós. O irmão Brana, a mesma coisa. Brana tem 7 letras, assim como Abraham tem 7 letras. E ele também tem um H-A-M no final do seu nome, porque ele seria o pai de muitas nações. Então Abraão é o tipo de Brana. E você vai ver que o irmão Brana, apesar de você vê que o irmão Brana, ele, tipificado de Abraão, ele não tinha um lugar fixo. Como Abraão vivia em tendas, estava para lá e para cá, o irmão Brana estava para lá e para cá também. Então ele ia numa denominação, pregava hoje, no outro dia ia numa convenção, no outro dia viajava e sempre fazendo missões, e naquelas missões ele virava as costas para as pessoas, dizia: você, irmão, com a camisa azul, isso, e contava o porquê a pessoa estava ali, o que a pessoa tinha feito naquele dia, qual era o endereço da pessoa, qualquer coisa que precisasse ser dita, mostrando que não era o homem, era Deus. Porque nos dias de Abraão, Elohim fez esse mesmo sinal. Deus, a palavra em carne, fez esse mesmo sinal. Quando ele visita Abraão, Sara, ele estava de costas para Sara, Sara estava na tenda atrás de Abraão, e quando ele dá a promessa de um filho, Sara ri. E é por isso que o irmão Branco fazia esse sinal muitas vezes de costas, para provar que era a palavra, era o filho do homem se manifestando. E vocês vão ver que, eu quero ler algo aqui na Bíblia, em Gênesis 18. Vocês vão ver que interessante isso aqui, irmão. Ó, Gênesis 18, versículo 17. Diz assim, ó. Depois que Deus visita Abraão, depois que Deus faz esse sinal de costas, porque naqueles dias era Deus visitando Abraão e fazendo o sinal. Mas nesse tempo do fim, era Deus através de Brana fazendo o sinal. Então a palavra e o profeta tornaram-se uma só coisa. Você vê que aqui o profeta Abraão estava separado da palavra, apesar de que ele era uma parte da palavra para o seu dia. Mas Deus não vem no corpo de Abraão, Deus vem em outro corpo. Mas nesse tempo do fim, no nosso Abraão, no nosso profeta William Brana, Deus veio dentro desse corpo, mostrando esse sinal. Porque o Brana não era simplesmente, não estava representando só o profeta também, ele estava representando a noiva. Nós não podemos esquecer que o irmão Brana é um membro da noiva, é um membro do corpo de Cristo. Não é só o profeta, às vezes nós pregamos o profeta como uma parte separada da noiva. Num certo sentido, ele veio como servo de Deus para buscar a noiva, mas em outro sentido, ele também é parte da noiva, ele é o primeiro grão maduro. Abraão representava a noiva, Brana representa a noiva. Então veja, ó, e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que eu faço, versículo 17, Gênesis 18. Ocultarei eu a Abraão que eu faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ó, virá a ser uma poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Nele, olha essa palavra, nele. Em quem? Abraão. Aqui está novamente a predestinação, porque quando Abraão recebe a promessa, sua semente também recebe a promessa. Amém. Todos nós somos herdeiros dessa mesma promessa que foi dada a Abraão. Amém. Todos nós somos herdeiros das mesmas promessas que foram dadas ao irmão Brana. Deus disse: ocultarei eu alguma coisa a Abraão. Então Deus começa a revelar para Abraão
Deus começa a revelar para o irmão Brana os mistérios. E o irmão Brana começa a então pregar coisas mais profundas da mensagem. Você vai ver que ali no final, já no finalzinho, quase no finalzinho da segunda puxada, ele começa a pregar a semente da serpente. Ele já começa com um ensinamento mais profundo. E aí quando ele começa a ser rechaçado, rejeitado pelo sistema denominacional. Porque enquanto era só curas, sinais, maravilhas, tudo bem, mas quando começou a pregar, mas ainda assim eles não aceitavam por causa do dom. Até 63. Então veja, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora. Vocês vão ver, irmãos, em muitas mensagens, o profeta dizendo assim: veja esse anjo que estava com Abraão. Que os irmãos conhecem a história. Eram 3 anjos que apareceram para Abraão. Um deles era o próprio Deus. Os outros 2 eram apenas mensageiros. E esses mensageiros desceram para Sodoma, enquanto Deus ficou ali com Abraão, fazendo esse sinal de costas. Vocês estão entendendo? 3 anjos. Um ficou com Abraão, 2 desceram para Sodoma. Então veja, só que agora esse que ficou com Abraão, ele disse: eu descerei. E os irmãos vão ver em muitas mensagens, vão dizer assim: veja esse que veio com Abraão, ele nunca desceu para Sodoma. Vocês vão ver falar isso em muitas mensagens. Mas aqui na frente nós vamos ver que depois o profeta mostra que ele desceu. E a Bíblia também mostra que ele desceu. Mas foi num período diferente. Porque durante a 7ª era da igreja, enquanto o Espírito Santo ainda falava ali dentro, Deus estava tratando, irmãos, praticamente só com o profeta. Ninguém estava captando a mensagem que o irmão Brana tinha. Eles estavam envolvidos no pentecostalismo, nos dons, nos benefícios do que o ministério trazia. Mas na mensagem em si, eles não estavam de olho. Vocês estão entendendo? Eles não estavam de olho na mensagem. Então Deus começa a revelar para Abraão o juízo. Deus começa a revelar para o profeta que o juízo golpearia a terra, que o juízo golpearia Laodiceia, porque a misericórdia estava acabando. Quando as eras se findassem, a misericórdia então estaria por um fio. A misericórdia então chegaria ao fim, porque não haveria outra era. Apesar que nós temos que nos desenrolar de algumas coisas, irmãos, nós chegamos no fim. Olha a pirâmide, não tem mais era. Acabou. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. Então Abraão fica com o Senhor e os 2 anjos vão para Sodoma. Então veja, agora por que eu li isso aqui? O irmão Branco diz assim: o último membro do corpo tem sido redimido. Agora nós temos que entender o que é o último membro. Porque muitas vezes nós falamos assim: o último membro eleito, o último eleito do corpo. São coisas distintas. O que é um membro? Um braço é um membro do corpo. Uma perna é um membro. A cabeça é um membro. Um membro, uma parte do corpo. O irmão Branco diz: a última parte do corpo tem sido redimido. Aí você vai ver ele explicando isso na mensagem, provando a sua palavra. Ele diz: Lutero foi os pés. Nós estamos falando do corpo, o corpo de Cristo. Porque ali era a ressurreição do corpo. Vocês lembram a restauração da árvore noiva, tudo isso? Ele diz: Lutero era os pés. Wesley era as coxas. Lutero pregando justificação, Wesley pregando santificação, corpo crescendo. Ele diz: os pentecostais eram o tórax. Mas agora, a manifestação do Filho do Homem, que era o ministério do irmão Branham, era o ministério de pescoço. Na segunda puxada, o irmão Branham estava no ministério de pescoço. A primeira manifestação do Filho do Homem. E vocês vão ver aqui, irmãos, depois que o juízo é revelado, a Abraão, ele começa a interceder. A partir do versículo 26, vocês vão ver isso. E Abraão, ele intercede 6 vezes, irmãos. Os irmãos prestem atenção nos números. Ele intercede 6 vezes. Ele intercede por 50, depois ele intercede por 45,
depois ele intercede por 40, depois por 30, por 20 e por 10. Se eu encontrar, Senhor, ali 50 justos, Senhor, eu não destruirei Sodoma por amor de 50. E se eu encontrar 45, eu não destruirei por amor de 45. E foi. Você vai ver que o irmão Branham, durante essas 7 voltas que ele deu no mundo, o que ele estava fazendo? Ele estava intercedendo. Ele estava tentando buscar um justo em Sodoma, tentando encontrar um justo naquela denominação. E não estava encontrando nenhum para crer na mensagem. Você vai ver que as pessoas que caminharam com ele não acompanharam ele depois, abandonaram o profeta. Se eu encontrar um justo, Mas veja, vocês lembram-se daquela visão que o profeta teve da montanha de 7 picos? Qual irmão que lembra? Que ele estava com o Billy Paul dirigindo o carro, então Deus mostra para ele e diz assim: eu lhe darei o sinal eterno. Então ele vê uma montanha com 7 picos. E Deus diz para ele: quantos picos tem ali? Ele: 7. Quantas letras tem o seu nome? 7. Brana, um sinal eterno. E ele diz que cada fase, cada pico daquele era uma etapa, era uma fase do seu ministério. E ali dentro estavam as 3 puxadas maiores. Então o ministério dele começou pequenininho e foi crescendo. Começou lá com 7 visões em 33, depois foi crescendo, veio a primeira puxada, depois caminhou mais um pouco, veio a segunda puxada. E ele diz: no 7º pico, imaginem uma montanha, irmãos, com 7 pontos altos. E naquele 7º pico, era a 3ª puxada, o profeta disse. E ele diz: não tem mais nada além da 3ª puxada. E o que foi a 3ª puxada? Foi Jesus Cristo, o Filho do Homem, se manifestando como um juiz agora. Porque quando ele desceu, o irmão Branham apontou o juiz, ele falou: eis aí o juiz supremo. Quando ele desce, ele vem rugindo como um leão. Ele vem com seus pés sobre a terra e sobre o mar, sobre a política, sobre a religião, sobre o catolicismo, sobre os Estados Unidos. Vocês sabem que a terra representa os Estados Unidos e o mar representa a Igreja Católica, as 2 bestas de Apocalipse 13. Então ele desce como um juiz, subjugando, porque nos seus pés eram como um latão reluzente, seus pés eram pés de julgamento, destruindo a estátua no pé, como viu Daniel. Então ele desce dessa forma, desce como um juiz. Mas durante as eras, o que o Filho do Homem estava fazendo? Ele estava intercedendo. O que Abraão estava fazendo aqui? Estava intercedendo. Se eu encontrar mais um, Senhor, se eu encontrar mais um, Senhor. E ele intercedendo. Aí que entramos nós. Porque o ministério do irmão Branham foi a última parte do corpo antes que a cabeça descesse. Como eu disse para os irmãos aquela vez, se o irmão Branham não estivesse aqui, se ele não para na brecha, nós não seríamos manifestados. Mas nós, por predestinação, por presciência, nós éramos uma parte do corpo, representados aonde? No profeta. Porque a promessa era para Abraão e a sua descendência. A promessa é para o irmão Branham e a sua descendência, seus filhos que viriam após ele. Vocês sabem, Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac não é a semente real de Abraão, ele era um tipo da semente real de Abraão. A semente real de Abraão era o Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham, ele tinha um filho desejado. Ele tinha um filho que ele colocou o nome de José, porque José representa a perfeição. Vocês vão ver o irmão Branham falando tanto de José, que queria que José continuasse o ministério dele, que José tivesse a porção dobrada, que José fosse um profeta e tantas coisas. Mas José, como Isaac, é só um tipo. Nós somos a semente real de Branham. Nós somos os filhos verdadeiros, filhos da sua mensagem, não filhos segundo a carne, do qual eu creio que o irmão José faz parte desse corpo, mas é um filho segundo a carne. Os filhos verdadeiros, dos quais a promessa, que consta na promessa, são os filhos espirituais, filhos da mensagem. Então veja, depois que ele intercede 6 vezes, no versículo 33 de Gênesis 18, diz assim: e foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Então aquele Deus, aquele Senhor que estava ali encarnado, então ele sai da presença de Abraão
e ele vai descer para Sodoma. Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos. Almas que estão em prisão agora. 285, 286, 287 e mais alguns parágrafos. Diz assim: Noé teve 3 puxadas, e a sua terceira foi para os perdidos, depois que a porta se fechou. Pois Deus deixou estabelecido bem ali, onde ninguém pudesse entrar ou sair. Agora eu quero dizer algo para os irmãos. Vai ter algum acréscimo nessa noiva, irmãos? Os irmãos acreditam que vai ter algum acréscimo? Nessa noiva, os números estão contados, irmãos. Quem Deus conheceu, esses predestinou. Jesus diz: todo que o Pai me deu virá a mim. Por presciência, Deus já viu a coisa acabada. Nós sabemos que, num certo sentido, nós cremos que a porta ainda não fechou. Nós estamos buscando o último eleito. Mas em outro sentido, a porta já fechou faz tempo. Porque não tem mais eras. Não tem mais um mensageiro para vir e tentar ganhar mais alguém. Acabou. O tempo da misericórdia passou. O profeta cumpriu esse ministério. Ele intercedeu em Laodiceia. E depois disso, o anjo desceu para Sodoma. Desceu para quê? Desceu para destruir Sodoma, irmãos. Porque ele falou: se achar 10 eu não destruirei. Na última vez. Mas não tinha 10. Vocês acham que há justiça nesse mundo? Olha o que nós estamos vendo na política, na religião. Tudo sujo. Não tem para onde correr mais. Não tem nada puro na terra a não ser Jesus Cristo, irmãos. O resto está totalmente condenado. Por isso que o irmão está pregando: almas que estão em prisão agora. Uma alma só está em prisão quando ela está além da misericórdia, quando já passou o tempo de misericórdia. Vocês lembram quando eu preguei sobre a marca da besta? Não cheguei a pregar, eu citei algumas coisas. Quando você rejeita a verdade, quando a verdade é mostrada para você, você rejeita aquilo, então você recebe o selo do anticristo, a marca da besta. Você nunca mais pode se arrepender. Porque você se enquadra como Judas, você se enquadra como Caim, que viu a verdadeira adoração e virou as costas para aquilo. Agora, eu não estou falando de uma pessoa que desvia e vai para o mundo, irmãos. Isso é uma coisa. Isso é uma pessoa que está em iniquidade. Eu estou falando de uma pessoa que conhece a mensagem, vê que a mensagem é verdade, vem aqui, é batizado em nome de Jesus, toma a Santa Ceia e de repente ela fala: essa mensagem é tudo mentira. A verdade é a Assembleia, é a Batista, vai para a denominação. Ela blasfemou contra o Espírito Santo. Ela cometeu um pecado imperdoável, porque ela viu a verdade, ela viu aquilo sendo confirmado e ainda assim ela rejeitou virou as costas para aquilo. Hebreus 6. Já li a escritura aqui. Então veja, depois que a porta se fechou, pois Deus deixou estabelecido bem ali onde ninguém pudesse entrar ou sair. Eles estavam do lado de dentro. Está falando de Noé e sua família. Eles estavam do lado de dentro, pois assim como na 7ª montanha, está citando 7 picos que eu estava falando, a montanha mais alta, é aí que ele estabelece a arca. Montanha, está vendo? Isso mesmo. Então ele diz: na 7ª montanha, na terceira puxada, é aí que a arca foi estabelecida. Quando o anjo forte desceu com a palavra aberta, com os mistérios revelados, aquilo era a arca. O livro selado com 7 selos, agora aberto, revelando os nomes que estavam aqui dentro. Por isso que eu disse: não pode ter nenhum acréscimo. A coisa está fechada. Todo que o Pai me deu virá a mim. Deve ter alguns aí perdidos pelo mundo, mas eles já estão aqui no livro. Não vai ter mais eras da igreja. Isso mesmo. Nos dias de Sodoma, a primeira puxada foi o justo Ló. Olha que interessante. Sodoma também teve 3 puxadas, irmãos. Eu vou explicar para os irmãos. O irmão Branham veio com 3 puxadas, que era a cura, discernimento e depois a palavra sendo aberta. Ele diz: Ló, a virginéssia, também teve 3 puxadas. Ele diz que a primeira puxada para Ló foram aqueles metodistas, aqueles batistas antigos, pessoas fervorosas que criam na palavra, que eram santos, que eram santificados antes da mensagem pentecostal vir. Então essa foi a primeira puxada para Ló. Quando nós podíamos olhar lá para trás e falar: nossa,
como o povo era santo, como o povo vivia a palavra, como o povo não tinha televisão, as mulheres não cortavam o cabelo, não usavam brinco, não usavam maquiagem, aquelas coisas, os homens não jogavam, não fumavam, não bebia, enfim, era aquele padrão dos santificados da era de Wesley, que vieram da era de Wesley. Então foi a primeira puxada para Ló. Depois a segunda puxada para Ló foram os 2 anjos que desceram. E esses 2 anjos que desceram para Sodoma, o irmão Brana representa eles nos nossos dias como Oral Roberts e Billy Graham. Oral Roberts saiu pregando no meio pentecostal, com grandes dons, com grandes sinais, pregando a mensagem pentecostal. Depois de Oral Roberts, Billy Graham estava também ali no meio dos batistas, no meio das igrejas mais tradicionais, presbiteriana talvez, pregando uma mensagem de arrependimento. Aquilo ali era a segunda puxada, era a segunda etapa para Ló, para as virgens nesses. Mas depois eles tiveram que receber a sua terceira puxada. A primeira puxada foi justo Ló, e a Bíblia diz: os pecados de Sodoma afligiam a sua alma justa diariamente. O modo que aquelas mulheres atuavam e faziam. Você lembre como foi nos dias de Noé. O que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Mulheres, veja, mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E é interessante, irmãos, que o profeta de Sodoma está destacando as mulheres, a imoralidade feminina e como que... Mas quando você lê a história de Sodoma, aqui não retrata sobre mulheres. Gênesis 19. Aqui fala sobre, pelo contrário, fala sobre os homens. Que é quando aqueles 2 anjos vêm, os homens, desde o mais novo até o mais velho, eles tentam entrar na casa de Ló para abusar dos anjos. Porque eles eram homossexuais. Ló falou: eu tenho minhas 2 filhas aqui, são virgens, vocês podem entrar a elas, mas não faça nada com os anjos do Senhor. Mas aqueles sodomitas, eles não queriam as mulheres, eles queriam os homens. Eles eram homossexuais. Mas aí o profeta fala: o que foi no dia de Sodoma? Mulheres, mulheres. Agora tem uma mulher aqui em Sodoma que é muito retratada, que é a mulher de Ló. A mulher de Ló, o profeta fala, ela era uma senhora Ló. Ela era uma primeira dama, porque Ló tinha alcançado uma boa posição em Sodoma. Então ela era uma primeira dama, era uma mulher toda robuscada, talvez era uma mulher de negócios e coisa do tipo, e ela amava aquela vida que ela tinha em Sodoma. E você vai ver que ali em Sodoma já existia o que temos hoje. Porque hoje, o que o profeta fala, qual foi a maior desgraça na América? Foi quando o voto feminino entrou. Então elas elegeram John Kennedy, porque John Kennedy era um rapaz bonitinho e coisas do tipo, e depois os Estados Unidos foi só ladeira abaixo. Então todas as vezes que a mulher ela passa a tomar uma posição de domínio, ela passa a tomar uma posição do homem, ela começa a se emancipar do homem, então a desgraça corrói a terra. Isso atinge não só a mulher, isso atinge também o homem. Por que você tem tanto homossexual hoje? Porque esse espírito, hoje, você vê na internet homens falando assim que não compensa casar. O Brasil que mais tem é lei feminista. Se você é um homem hoje no mundo, se ele casa com uma mulher, ela toma, primeiro que ela tira tudo dele. Segundo, que em alguns casos ela tem direito à pensão. Em alguns casos, se você casa com uma mulher e ela já tem um filho, e depois você termina dela, você tem que pagar uma pensão sócio-afetiva para ela, o que significa que você tem que pagar pensão para um filho que não é seu. Então é uma desgraça, é um mundo de mulheres, é uma nação de mulheres. Então os homens se tornando homossexuais, e as mulheres consequentemente também se tornando lésbicas, porque é um espírito que inverte, irmãos. Vocês vão ver, irmãos, eu vi casos, eu conheci pessoas, irmãs, que você olhava e vocês falavam, meu Deus, você é a irmã santa de Deus, uma dona de casa, uma esposa, e aí de repente dá algo na cabeça da irmã, um espírito errado entra, então ela começa a estudar, e ela quer ser uma doutora, e ela quer ser E o que acontece? Desgraça, o rompimento da família, e daqui a pouco o sustento que o marido dela traz para casa já não basta, o carro que eles têm já não basta, a casa que eles têm já não basta. Porque a mensagem é tão dura com as mulheres, irmãos? Não é contra as irmãs, é contra o espírito da era. Porque o profeta diz: toda mulher é inclinada à vaidade. Na verdade, todo ser humano, mas as mulheres são mais. Então, quando a
a desgraça começa a entrar, o pecado começa a corroer. Então você vê a estrutura familiar, a estrutura da igreja vai se perdendo. Até que chega o ponto que a igreja perde força. O profeta diz: você quer saber o nível espiritual da igreja? Olha as mulheres. Porque a mulher é o tipo perfeito. Então chega uma hora que o pregador ele fica se ele não tiver um espinho forte mesmo, um espinhaço forte, se ele for pescoço de galinha, ele perde força, ele não prega mais a verdade. Por que as denominações estão do jeito que estão? Por que pentecostais chegaram da forma que estão? Porque eles foram perdendo força. Foram perdendo força. Até o ponto que as mulheres estão lá nos púlpitos hoje. Foram avançando. Então você vê, interessante isso, né? O profeta fala, foram mulheres. Mas aqui fala dos homens, né? Amém? Amém. Então diz assim a escritura, a mensagem. E a primeira mensagem foi Ló. Eles o trataram com o máximo de desprezo. Pode ver, irmão, qualquer pessoa que for santa, que procura viver a palavra, porque você nunca vai ser santo por você mesmo, você esquece. Mas santa é a pessoa santificada por Deus, a pessoa que está realmente rendida à palavra, deixando a palavra lhe entalhar, lhe moldar, separada do mundo. Isso é ser santo. Toda pessoa que é santa, ela vai ser rejeitada. Não tem como. As pessoas vão falar para você fazer coisas que você não pode fazer, que você não quer fazer. Às vezes você vai ter que se apartar de situações, de pessoas. Você vai ter que estar sempre correndo. As pessoas vão estar sempre correndo de você. O seu assunto é diferente. Sempre rejeitado. Ó. Então eles trataram Ló com o máximo de desprezo. Então trataram aqueles santos, aqueles metodistas, aqueles batistas com desprezo. Ó. Com o máximo de desprezo. Então eles foram enviados outros mensageiros, 2 deles, e eles desceram. Essa foi a sua segunda puxada para Ló, para Sodoma. Mas ele diz assim, ó, mas olhe para aquele que foi por último. Esse aquele está até com letra maiúscula aqui na mensagem. Porque lembre-se, o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, desceu. Versículo 33, Gênesis 18. Ó, mas veja aquele que foi por último. A cada vez mais misericórdia, diz o profeta. Preste atenção. Então ele desceu, ele passou Sodoma. Ele negociou com Abraão, se tiver 10, se tiver 50, ele desceu. Ele foi lá ver se aquilo era daquela forma mesmo. Estava tudo terminado então. Tudo terminado nesse tempo. Esse terceiro mensageiro que desceu ali, a terceira puxada, o anjo do Senhor, o anjo forte. Que tipo de ministério ele tinha? O que ele era? Ele se sentou com os eleitos e lhes disse o que estava sucedendo por detrás dele. Isso mesmo? Mas quando ele entrou por um momento na Babilônia ou em Sodoma, ele desejou encontrar. Até mesmo Abraão clamou: se eu pudesse encontrar 50 justos, diminuiu até chegar a 10 justos. Deus disse: sim, encontre 10 justos. No 295 agora. Mas se eu puder encontrar 10 justos, há um justo. Esse é Cristo. Cristo vivendo dentro. Um dentro daqueles 10. Veja, eu comparei. Então, se eu encontrar alguém, em outras palavras, se eu encontrar alguém com o Espírito Santo lá, então eu comparei Sodoma. Agora, como você vai encontrar o Espírito Santo numa denominação? Se a palavra e o Espírito são um. São 3, Jesus diz, são 3 que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. 3 testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Esses 3 concordam em um. Você vê que no céu eles são um. Aqui na terra eles concordam em um, porque aqui na terra são coisas diferentes. Você pode ser lavado, santificado, sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ser batizado com o Espírito Santo. Então, água, sangue e Espírito concordam em uma só coisa: te leva ao Espírito Santo. Mas o Pai, a palavra e o Espírito são um, são a mesma coisa. Então você não pode ter a palavra sem ter o Espírito. Você não pode ter o Espírito sem ter a palavra. É a mesma coisa. Então por isso que nós devemos guardar a palavra dentro do nosso coração, porque ela é o Espírito Santo. Então eu comparei. Então diz assim, porém esse último mensageiro pregou aos condenados. Você
diz, ele desceu ali. A Escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte, é isso mesmo. Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente depois que ele realizou seu ministério de profecia. Porque se riu Sara? Ela disse, não me ri. Disse, sim, te ri, está vendo? Agora, imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia ou desceu em Sodoma. Ele jamais os encontrou. E a mensagem, irmãos, está sendo pregada. E a mensagem está sendo reprofetizada outra vez. Nessa segunda cavalgada, nessa terceira puxada, a mensagem está sendo reprofetizada. Nessa segunda parte da terceira etapa, porque a terceira etapa tem 3 partes. Vocês sabiam disso? A terceira etapa ela começa com a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Depois que os mistérios são revelados, começa a pregação aos perdidos. E por último, então, nós temos a manifestação do poder da palavra falada, que é o que nós estamos esperando. Muitas vezes você está pregando a mensagem para as pessoas, muitas vezes você está convivendo com as pessoas, você está pregando aos perdidos. Uma pessoa, irmãos, que vem numa igreja como essa, e ela vê, porque, irmãos, entenda uma coisa, muitas vezes você não precisa abrir a boca. A Bíblia diz que nós somos epístolas vivas, cartas lidas por todos os homens. Só o seu comportamento, irmão, já está condenando esse mundo, ainda que às vezes você não fale uma palavra. Por quê? O mundo não lê Bíblia, o mundo não lê mensagem. Quando a mulher no trabalho, irmã, na rua, ela olha para você e fala assim, mas você não usa maquiagem? Você fala, não uso. Você está pregando para ela. Ela vê que você não usa calça, vê que você não anda de short por aí, mostrando seu corpo, com decote. O que você está fazendo? Você está pregando para ela. Ela está lendo a Escritura na sua vida. Você, irmão, a mesma coisa. Quando você não senta lá, irmão, talvez na fazenda lá, estão lá tomando a cachaça, o irmão não senta ali naquela roda para encher a cara também, está pregando para eles. Aquilo vai ser condenação para eles se eles não aceitaram, se eles não se arrependerem. Mas veja que o profeta falou, ele nunca os encontrou. Porque quem era eleito já estava selado, já estava dentro do mistério. Então, em outras palavras, não tem salvação para esse mundo, irmãos. Quando alguém fala para você, porque vamos eleger tal pessoa, vamos fazer tal coisa, vamos fazer passeata, vamos abrir ONGs, não adianta, o mundo está condenado. O irmão Branco pregou a acusação e o julgamento. Eu acuso essa geração de crucificar Jesus Cristo novamente, acabou. Depois que os céus foram abertos, ele lançou a pedra para cima e ele disse: o juízo começou. De lá para cá, catástrofes, destruição e doenças, e a coisa vem cada vez piorando. Porque o juízo já está sobre a terra, a ira de Deus já está sobre a terra. O que está retendo a totalidade da ira de Deus somos nós ainda, porque a palavra está dentro de nós. Quando essa palavra sair, então não há mais misericórdia, literalmente. Então acabou, ele desceu, ele estava a caminho ali embaixo, ele enviara mensageiros diante dele, mas ele próprio desceu. Depois que os mensageiros, depois que Billy Graham, depois que o Robert saiu de cena, ele mesmo desceu. Através de quem? Através de nós. Porque nós somos ele hoje. Nós somos a mensagem. Nós somos o anjo do Senhor encarnado. Ele próprio desceu correto para verificar se toda esta coisa era assim. E ele achou isto cheio do quê? De mulheres com o rosto pintado. A mensagem para os condenados. Aí você vai ver que quando ele teve a visão, que ele fala da visão dessa mensagem, almas que estão em prisão agora, ele fala justamente daquelas mulheres que ele viu no inferno quando ele tinha 14 anos, estava com o seu rosto pintado, e ele falou: eu vi isso no inferno. Depois de algum tempo ele passa e vê as mesmas mulheres, porque aquilo vinha do inferno, estava mostrando que por elas terem rejeitado a mensagem, elas se entraram naquela condição, almas aprisionadas. Por isso, irmão, tem que tomar muito cuidado. Coisinhas que parecem tão simples, usar uma maquiagem, usar um batom, fumar um cigarro, beber uma bebidinha, sair por aí, dar uma escapadinha, parece tão pequeno, né, às vezes, mas isso daí pode ser a prisão da sua alma, porque a verdade tem sido pregada, a verdade tem sido batida, tem sido batida, tem sido batida, e Deus diz: eu não contenderei para sempre com o homem.
Uma hora que você recusa pela última vez, então você cruza a linha de misericórdia. Então veja, a mensagem para os condenados. O que eles fizeram? Riram-se disso. Não vai falar da mensagem com a pastora denominacional da capa pintada, para você ver. Com o pastorzinho de bermudão. Eles riam disso. Chamam você de louco, de herege, porque eles estão condenados, estão além da misericórdia. O que eles fazem hoje, ele diz a mesma coisa. Eu pertenço às assembleias, eu pertenço a unicista, eu nasci no Espírito, glória a Deus. Eu falo creio que ele queria dizer, eu falo em línguas, muito bem, vai em frente. Eu cortarei meu cabelo se eu quiser, eu farei isso. Eu irei dizer isso. Eu não tenho que ser batizado no nome de Jesus. Eu não me importo com o que disse. Paulo era um velho inimigo de mulher, de qualquer maneira. Isso é muito bem, vai em frente. Não falaram a mesma coisa do profeta? Que o profeta era misógino? Que o profeta era um odiador de mulheres? E o profeta chegou a dizer que o que viesse depois dele seria muito mais duro que ele. Porque hoje é a plenitude do Espírito, hoje é a plenitude da palavra. A palavra, irmãos, ela vem de uma maneira precisa para ajustar nossos corações em harmonia com o compasso da hora, com as notas musicais que o Espírito Santo está tocando. Porque Deus precisa de um povo pronto, um povo preparado, um povo bem disposto, um povo santificado, para colocar seu Espírito dentro de nós. Ele não vai colocar seu Espírito numa coisa toda suja, numa coisa mesclada, misturada. Então veja, diz ele é um inimigo de mulheres. Então Paulo foi acusado disso, o irmão Branco foi acusado disso, e cada verdadeiro pregador da mensagem vai ser acusado disso. Ele já foi acusado de tantas coisas, irmão, de machista, de taxista, de tantas coisas, de misógino e aquelas coisas. As pessoas falam coisas que não deveria, porque quando você, como eu disse, quando você vive, no caso de quem não é um pregador, ou quando você prega, quando você é um pregador, aquilo é a palavra sendo manifestada na sua vida, aquilo é a palavra sendo representada através de você, aquilo é a mensagem através de você. Quando alguém vem e diz, irmão, não faz tal coisa, irmão, tal coisa está errada, aquilo não é um homem, você tem que respeitar aquilo é Deus através do homem. E o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, sempre vai dizer a mesma palavra, porque o Filho de Deus aceita a correção, e Deus corrige e açoita quem Ele ama, mas essas pessoas às vezes não aceitam. Então eu estava falando para alguém, eu falei, como você pode pensar que você crê na mensagem hoje, se você rejeita os pregadores da mensagem? Se você rejeita quando a gente fala a verdade? Irmãos, o remédio às vezes pode ser amargo, mas cura, sara. É igual aquele mertiolate, quando a gente era criança, a mãe vinha e jogava aquele trem em cima da ferida, ardia, mas deixa arder um pouquinho, daqui a pouco você está sorrindo, porque a verdadeira felicidade é Cristo, irmãos, não são as coisas desse mundo, nós estamos libertos, a palavra vem para nos dar uma libertação total. E você não vai servir a Deus por medo, você não vai obedecer por medo, você vai obedecer por amor. Eu amo porque Ele primeiro me amou, eu quero fazer a vontade dele. Como uma mulher pode amar um homem se não faz a vontade dele? Como a igreja pode amar Jesus Cristo se não faz a vontade dele? A sua palavra, temos que estar em harmonia. O casamento não dá certo se não tiver harmonia. O marido fala uma, a mulher fala duas. Ela fala duas e fala três. Não dá certo. Quando o Espírito Santo vem e fala, amém, eis-me aqui, Senhor, cumpre a minha tua palavra. Aleluias. Não foi o que Maria fez? Cumpre a minha tua palavra, Senhor. Ela não sabia como ia ser. Ela falou, Senhor, eu não conheço o rapaz. Como que eu vou dar a luz? Como que eu vou ter um filho? Eu não conheço o varão. Mas ele diz, o Espírito Santo virá, fará sombra sobre ti. O Espírito Santo tem vindo sobre essa igreja, tem vindo sobre nós. Nós vamos dar a luz. Nós cremos nessa mensagem, irmãos. Ela é nossa, Ele diz assim, num desses dias, se você já não tiver, então ele diz para essas pessoas que ficam zombando do Espírito Santo, o Espírito Santo fala, critica, porque às vezes, irmãos, nosso ego humano, a gente quer uma coisa florida, né?
uma coisa de Hollywood, mas o irmão Brandt diz: eu gosto daquele evangelho rude, que tira as luvas eclesiásticas e fala a verdade diante do povo. E porque esse é o evangelho que salva. É o caminho estreito, é o caminho apertado, mas a gente não quer, porque a carne não gosta, é difícil. Então ele diz assim: ó, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Então, como eu disse, as pessoas ficam rejeitando. Vocês conhecem pessoas assim, irmãos? Eu conheço pessoas assim. Você fala: irmão, vamos lá, irmão, nós vamos conseguir, vamos vencer, vamos para cima. Deixa as pequenas coisinhas de lado. As coisas que você não consegue vencer ainda, você vai vencer. Mas vamos lá, não desista, prossiga, lute. E a pessoa balança a cabeça e fala: não quero. Foi o que Caim fez. Caim, ele recusou seguir o mesmo caminho, a mesma adoração de Abel. Então ele recebeu a marca da besta. Quando você recusa, uma hora a misericórdia acaba. Ele diz: então você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Mas enquanto há um desejo de fazer o que é correto, porque um fundo clama outro fundo. Se tem um desejo dentro de você por ser santo, se tem um desejo dentro de você por ser correto, se tem um desejo dentro de você por ser cheio do Espírito Santo, é porque essas coisas estão disponíveis para você. Amém. Ó, você nunca mais desejará fazer o que é correto. Você ouviu o que eu disse? É questão de irmão, irmã. Vocês compreendem o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Você ainda ouvirá o Evangelho, seguramente. Eu tenho pessoas, irmãos, que eu já preguei essa mensagem e eu pensei que eu ia trazer as pessoas com a mensagem. E eu mostrei tantas coisas e a pessoa às vezes recebeu com alegria no primeiro momento, mas depois rechaçou aquilo. E hoje, quando nós vamos conversar, a pessoa não entende nada. Porque ela infelizmente já está além da misericórdia. Ela teve muita chance. Aí hoje entra aqui, ó, e sai aqui. Ela ouve com esse ouvido aqui, mas aqui dentro. E o pior coisa assim, isso acontecer com nós dentro da igreja. O irmão Brandt diz: quando a sua alma morre, você continua vivendo. Você continua tocando, você continua cantando, você continua pregando, mas sua alma já está morta, eternamente separada de Deus. E aí você vive aquela vida de qualquer forma, você não sente mais nenhum sentimento lá dentro. Eu conheço pessoas, irmão, estou falando de coisas que eu vi, não é testemunho dos outros. Eu conheço pessoas dentro da igreja, não é das nossas igrejas não, de outras igrejas, que a pessoa ela se assenta, pega um violão, ela toca, ela vem aqui no culto, canta um hino e sai de lá. Ele vai viver todo tipo de vida, mesma palavra, adultera, assiste pornografia, usa bermudão. E aí ouve a verdade. Vocês acham que não conhecem? Conhecem. Pessoas que passaram anos na mensagem. Só que uma hora de tanto rejeitar a verdade, o Espírito Santo te deixa. E a pessoa segue achando que ela é salva, ela segue sendo um bom religioso. Diante das pessoas, ela parece um bom irmão, mas está morta. É essa a condição que nós não podemos chegar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Ó, você nunca desejará fazer o que é certo, você ainda ouvirá o Evangelho, mas jamais o aceitará. Você não pode aceitá-lo. Porém, o Evangelho será pregado aos condenados, aqueles que estão eternamente perdidos, que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe. Você pensa que está vivendo em prazeres e está morto enquanto vive. É o que eu estava falando. Pessoas pensam que está tudo bem, está tudo legal, vou viver essa vida aqui. Eu já ouvi pessoas, irmãos, olha que engraçado. Porque há algumas coisas da mensagem que, é claro que nossos pais na fé, nossos mestres antigamente, eles não sabiam que Deus veio abrindo. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então, cada vez mais nós temos mais luz da mensagem. A nossa geração tem mais luz do que a geração anterior. Se vier outra geração depois de nós, vai vir com mais luz ainda. Até que a igreja chegue ao conhecimento pleno da palavra. Então, veja, a gente cresceu ouvindo que aqueles que vão serem martirizados na grande tribulação serão salvos. Amém? As virgens nestas vão dar a sua vida, vão selar seu testemunho com sangue e vão ser salvos. Amém? Isso é uma verdade. Porém, nunca nos foi explicado
que elas eram virgens. E elas já entram salvas na grande tribulação. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci pessoas nas drogas, na bebida, no adultério. E a pessoa vinha falar para mim assim: irmão, não tem problema, eu vou viver qualquer tipo de vida aqui. Quando chegar na tribulação, eu vou lá e morro pelo nome de Jesus, então eu estou salvo. Olha o pensamento da pessoa. Primeiro, que ela não teria coragem de dar a vida dela. Quando apertasse um pouquinho, ela sentisse a barriga doer um pouquinho, ela ia se render para a minha cabeça. Porque se a pessoa, com o Espírito Santo na terra, com a mensagem, com a palavra viva, a pessoa não conseguiu vencer um copo de cachaça, não conseguiu vencer uma prostituta, não conseguiu vencer o roubo, não conseguiu vencer uma droga, você acha que depois, sem o Espírito Santo, ele vai vencer? A fome? Por que não é poder comprar nem vender, irmão? Porque a fome é o instinto mais primitivo do homem. Uma pessoa, quando está com fome, ela mata a outra e come. Já aconteceu isso na Bíblia. Quando Israel foi cercado pelos exércitos do general Tito, as mães comeram seus próprios filhos, comeram casca de árvore. O homem com fome faz qualquer coisa, porque é um impulso muito grande. Chegou a hora de sair fora de controle, seu cérebro. É caso de vida ou morte. Então eu vou dar minha vida na minha tribulação. Não vai nada, vai para o inferno. Ó, Gênesis 19, somente para reforçar aqui, ó. Gênesis 19, 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló. Então veja, ao amanhecer, porque era um novo dia. Exemplo que o profeta pregou o nascer do sol, quando a palavra foi aberta. Tudo está apontando para essa hora que nós estamos vivendo. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Então os anjos estavam com pressa, tentando tirar Ló, tentando tirar sua filha, para ele não ser destruído junto com Sodoma. Ele, porém, demorava-se, porque são virgens nécias, são mais lentos, não capta a palavra, não entende. Hoje, irmãos, é uma hora, o profeta diz, uma obra rápida circular na terra. Ó, é ligeiro. Cada culto, cada dia que você se põe a ler a Bíblia, cada dia que você se põe a ler a mensagem, você tem que captar algo, você tem que entender mais. Não tem como você continuar e não entender, porque você vai ser considerado uma virgem nécia. Jesus não falou, ó, nécios e tardos de coração. Então, tardos, lentos. Ó, eles, porém, demoraram-se. Não estavam entendendo ainda. Por isso que são virgens nécias. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. O que o Espírito Santo está fazendo hoje com as virgens nécias? O que a mensagem está fazendo com as virgens nécias? Porque a mensagem, irmãos, então, outra coisa, durante muitos anos eu pensava que as virgens nécias eram nas denominação. Grande parte das virgens nécias estão na mensagem. Uma pequeníssima parte estão na denominação. Denominação não é virgem mais. Encontra uma mulher da denominação que não usa batom, não usa brinco, não usa calça. É um desafio. Talvez você vai encontrar uma irmã velha, daquelas antigas, bem antigona. Encontra um irmão lá da denominação que não está envolvido com política, que não está envolvido com futebol, que não está envolvido com jogos, com tigrinho. Você não encontra. Então, é do povo da mensagem. Então o anjo foi puxar pela mão, porque Ló não estava entendendo a urgência. Ó, vai pegar fogo, vai ser destruído, sai do meio de Sodoma. Ei, você é justo, você limpo de coração, sai do meio dessa bagunça. Nós vamos destruir isso aqui. Porque Jesus disse, quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre. O que Jesus usou como sinal? Ló, as virgens nécias se levantando. O profeta diz, quando as virgens nécias começar a clamar pelo Espírito Santo, acabou. Quando você vê nossos irmãos que rejeitaram essa terceira puxada, que rejeitaram essa abertura da palavra, tentando entender, tentando buscar, já não vai mais dar tempo. Não é o que diz a Escritura? Dá-nos do vosso azeite, vão chegar as virgens prudentes. Eles vão falar assim, não tem como nós dar. Vai atrás do que vende. Vai atrás da mensagem, ó.
Que a fé para o rápido está nas mensagens. Vai ler mensagem, vai buscar. Mas não, eles eram tardos. Ah, não precisa ler mensagem. Não precisa ir para a igreja. Para que todo culto? Para que todo culto? Ah, não vou assistir um culto hoje não. Vou assistir um podcast. Vou assistir uma novela. Vou assistir um jornal. Então esses anjos puxaram pela mão. Vamos, é rápido. Tem que ser ligeiro. Puseram fora da cidade. Então tirou eles de Sodoma. O que o Espírito Santo está fazendo? Tirando as virgindécias de Sodoma. A noiva nunca esteve em Sodoma. Ela é eleita. Por mais que às vezes você viveu no mundo, viveu qualquer tipo de vida, é um mistério. É uma coisa absurda. É loucura falar isso. Mas o profeta diz: os eleitos, nascidos de Deus, que nunca pecaram. Amém. Você nunca pecou. Esse corpo de fora sim, mas aquela semente eleita dentro de você, que era a palavra, nunca pecou. Deus nunca viu. Porque antes da fundação do mundo, sabendo que você ia cair, Deus matou o cordeiro para te redimir. Deus não vê pecado. Quando Deus olha para você, Ele não vê pecado. Essa eleição é um grande mistério. Selados por dentro com Cristo. Amém. Quando o profeta foi redimido, quando o último grão, quando o primeiro grão foi aceito, significava que nós também seríamos aceitos. Amém. Então, enquanto a ira golpeia a terra, nós estamos escondidos no pavilhão. Aleluia! Glória a Deus! E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte. Escapa para a palavra. Aleluia. Para que não pereças. Você sabe, irmãos, a pirâmide é uma das Bíblias, o profeta diz. E a Bíblia é a palavra. Tudo daqui, ó. Por isso que eu gosto da pirâmide. Sempre eu gosto de usar ela para pregar. Porque você prega qualquer coisa aqui dentro. É a Bíblia. Escapa para o monte. A pirâmide é uma grande montanha. Escapa para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Então agora não era mais os anjos, era o próprio Senhor, era o próprio Deus mandando ele subir para o monte, porque aí ele ia copiar Sodoma. Ó, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. Ele falou: eu não posso escapar para o monte. As virginés, irmão, não pode chegar na terceira puxada. E disse-lhe: eis aqui, tenho te aceitado também neste negócio, para não derrubar essa cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer, enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o lugar da cidade Zoar. E no versículo 24: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Quando o último eleito estiver dentro do corpo, se já não estiver, e todas as virgens nécias que estiverem na economia de Deus, elas estiverem fora de Sodoma, elas estiverem com sua vida limpa, elas estiverem prontas, a ira de Deus vai golpear a terra. Amém. Nós chegamos no fim. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus possa acrescentar graça e luz na vida dos irmãos. Amém. Vamos orar um pouco, irmãos. Vamos tirar pelo menos uns 15 minutinhos de oração, amém? Os irmãos fiquem à vontade para orar e creiam no Senhor, né? Quando vocês oram, eu vou começar a oração e depois os irmãos fiquem à vontade para orar. Eu vou fazer minha oração particular também, amém? Amém. Glória a Deus. Amado Deus, bondoso Pai Celestial, Pai, nós te agradecemos pela tua rica palavra, Senhor. Palavra viva que tem sido manifestada para nós nessa hora. Te agradecemos por essas gloriosas revelações, Senhor. O Senhor não nos tem deixado necios, Pai, não nos tem deixado faltos de entendimento, mas tem mostrado para nós todo o plano,
toda a verdade, Senhor. E assim como com Abraão, o Senhor não tem, Pai, escondido nada de nós, Senhor. Glórias te damos, Senhor, por essas coisas.
Deus bendito. Fortalece esta igreja, Senhor. Faça-nos um povo valente, Senhor. Um povo de oração, Senhor. Um povo guerreiro, Senhor. Um povo que nunca está desanimado, Senhor. Olha a oração dos teus filhos. Aquele que está pedindo, Senhor, por cura, que receba nessa hora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós sentimos a Tua presença, Pai. Nós te adoramos por isso. Senhor, aquele que está clamando por um familiar, Senhor. Entrega, Senhor, esse familiar, Senhor, na mão deste irmão, dessa irmã, nessa hora. Pai, estes filhos, Pai, nós nos reclamamos para o Senhor, Pai. Eles são nossos, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Pai. O Senhor prometeu, Senhor, que nós poderemos pedir qualquer coisa, Senhor. Nós reclamamos a nossa família, meu Deus. Aleluia, Senhor. Pai, que os teus filhos têm necessidade nessa noite, Senhor. Tu que sondas os rins e os corações nessa hora. Revela, Senhor, para nós a solução, Senhor, de cada problema nessa hora. Aquele que está clamando por receber o Espírito Santo, dá o Espírito Santo, Senhor. Derrama o Espírito sobre a congregação, Senhor, enquanto a palavra é pregada. Enquanto nós ministramos ao Senhor, Pai, derrama o Teu Espírito sobre o povo, Senhor. Enche esse lugar, Senhor. Enche as almas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, confirma a Tua palavra, Senhor, nos corações. Que alguém possa sair daqui dizendo: eu fui cheio, eu fui transformado, eu fui liberto, Senhor. Aleluia! O Senhor é o mesmo hoje, Pai, que sempre foi, o Senhor sempre será. Enquanto o Teu Espírito estiver aqui na terra, o Senhor ainda está selando, Senhor. Sela, Senhor, mais alguns no Teu reino, Pai. Aleluias. Coloca mais algum no Teu corpo, Senhor. Esconde mais algum no Teu pavilhão, Senhor. Dá-nos um reavivamento, Senhor. Que possa varrer essa cidade, Senhor. Que possa varrer essa região, Senhor. Ainda, Senhor, que não tenhamos muitas almas aí fora, Pai. Mas que uma vez mais, Pai, o Teu povo saia na força e no brilho do Teu poder, Senhor. Para manifestar as coisas, Pai, que estão prometidas na Bíblia nessa hora. No nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entregamos, Senhor, cada mãe, Senhor, cada esposa nas Tuas mãos. Livra elas, Senhor, do maligno. Livra elas, Pai, do espírito dessa era. Esse espírito, Senhor, feminista, esse espírito de lésbica, Senhor, que tem tomado as mulheres nessa hora. Esse espírito de Jezabel, Senhor. Livra, Senhor, nossos irmãos desse espírito de efeminado, Senhor. Esse espírito sodomita, Senhor, que tem tomado os homens nessa hora. Que não deixe, Senhor, os homens serem líderes mais nas suas casas. Não deixe os homens se firmar pela verdade nas suas casas, na igreja, Senhor. E muitas vezes, Senhor, temos povo fraco, temos povo, Senhor, deficiente, Pai, por não estar posicionado, famílias quebradas, Senhor. Restaura, Senhor, todo o lar, toda a família quebrada, Senhor. Oh Deus, no nome de Jesus Cristo, não há nada impossível para o Senhor, meu Deus. Livra-nos, Pai, de todo mal, Senhor. Livra-nos do mundo, Senhor. Pai, e por favor, Senhor, não tardes, Pai, em vir nos levar neste rápido, Senhor. Nós queremos sair daqui, Senhor. Pai, tira de nós tudo que não Te agrada. Se nós não temos cumprido o requisito, nos ensina, Pai, nos instrui. O Senhor é o grande mestre. Fala, Senhor, desse lugar através de visões, de profecias, Pai. Que o Teu povo receba a Tua visitação, Senhor. Receba o resultado das suas orações, do seu clamor. Pai, supra as necessidades dos seus filhos, Senhor. Se tem necessidade de emprego, se tem necessidade de alimento, seja o que for, Pai, que eles recebam nessa hora, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos leva em paz para nossas casas, Senhor. Para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Obrigado, meu Deus. Amém, meus irmãos.
nós sabemos que nós somos eleitos. Você tem que ter essa convicção dentro de você. Eu sou um eleito. Eu sou uma eleita. Isso ninguém pode implantar, isso ninguém pode colocar, tem que estar dentro de você. Por mais fraco que você seja, eu sou um eleito, eu sou capaz, eu vou conseguir. Porque isso é fé. Você quer saber se você tem fé? Pensa agora. Se eu partir agora, eu estou salvo? Eu sou parte dessa noiva? Se você disser, se no seu coração você souber que sim, então isso é fé, isso é revelação. Isso significa que você está salvo. Isso significa que você é parte do corpo. Mas se tem alguma coisa dizendo, eu não estou pronto ainda, eu não estou dentro dessa noiva, então corra, busque isso. Mas creia, eu sou um eleito, eu vou chegar lá. Porque tudo é por fé. E fé é uma revelação. Se você não tem essa revelação dentro do seu coração, busque. Até que você encontre ele dentro de você. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Shalom a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor.